Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. E hoje vamos falar sobre trabalhadores do campo. Estou aqui com o Dirceu Borsato, que ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Prata. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Meia hora, Laura? Mas para iniciar este programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui agradeço por vestir Lojas Regla em todos os programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando desta super promoção de 10 anos do supermercado RP, aqui você recebe a cada R$ 100 em compras um cupom para concorrer a um carro 0 quilômetro. E a Papel Picado Companhia, muito mais que papel, amor. Então, pessoal, agora as minhas boas-vindas vão para o seu Dirceu, que está aqui comigo, até fazendo a correção de que ele é presidente do Sindicato de Nova Prata e Vista Alegre do Prata. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Laura. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje batermos um papo assim mais amplo sobre toda a questão da agricultura, de modo especial da agricultura familiar, Laura. Que isso é o que mais nos preocupa ultimamente, porque se percebe que da maneira como está sendo conduzido o trabalho, a agricultura familiar no dia a dia ela está sendo engolida. E é isso que nos preocupa nós, no entanto, como presidente da entidade do sindicato. Então isso nós temos que ter um cuidado muito grande, porque, veja bem, antes que comece os teus questionamentos, Laura, nós muitas vezes pensamos assim, quando tem produção é o suficiente, mas isso não basta, porque, veja bem, quando nós questionarmos um pouco mais, tu percebe assim, digamos assim, vamos pegar já direto, vamos à questão do agronegócio, que ele é extremamente importante, né? Mas vamos pegar assim na questão integração, Laura. Na questão integração, houve uma época quando assim estava bem espraiado todo esse trabalho. Agora ele se concentrou muito, né? E aí tu pode me dizer assim, mas não vai faltar produção. É evidente que não vai faltar produção, mas e a questão social que nós estamos criando, né? É isso que nos preocupa muito, né? Porque hoje tu percebe, diante daquilo que vinha acontecendo há vários anos atrás e hoje é questão de poucas famílias produzem mais do que se produzia há 10 anos atrás, por exemplo. Sim. Só que vem um problema social, né? Então isso é que nós temos que nos preocupar muito, né? Mas vamos nos assuntos que você mais interessa nos debates de hoje, né? Depois vamos debater sobre isso também. Mas essa primeira colocação, seu Dirceu, eu acho que é uma preocupação que todos nós, aqui até no início, antes de iniciarmos o programa, a gente estava conversando um pouquinho, e realmente precisa preocupar a toda a população. Não é só quem trabalha ali no campo, só dizer, aqui nós precisamos e ter de uma forma muito superficial essa questão do cuidado, do olhar para o trabalhador rural, para quem realmente sustenta a nós. Então, assim, nós precisamos ver com muito cuidado, mas sim, a gente vai chegar nesse papo também. Agora vamos falar um pouquinho antes porque a gente sabe que além de muitas vezes ter a dúvida de continuar num trabalho rural e tudo mais, ainda a gente vê que por vezes esse pessoal passa por algumas dificuldades, como uma estiagem como a deste ano. Então, como nós podemos ver, pontuar, ver como foi a produção nesse ano em relação geral, pensando na estiagem? Exatamente. Então, veja bem, lá no início da safra, Laura, a gente tinha jamais a preocupação na questão
que vínhamos sendo afetados da última safra, mais da metade da safra em diante, a questão da cigarinha. E que ela fez muito estrago. Olha, teve lavouras assim que foram comprometidas em praticamente 80% da produção. Então a gente se preparou muito para esse tipo de combate, né? No entanto, nós percebemos que ao longo da safra esse ano isso praticamente não aconteceu, ou aconteceu muito pouca coisa. Não se teve relatos de problemas assim de cigarinha. No entanto, apareceu esse problema gravíssimo da seca, né? E que isso atingiu assim a maior parte do produtor, né? E como vínhamos comentando há pouco, aconteceu uma que outra propriedade que ela foi contemplada com aquelas chuvas, como a gente costuma dizer, de contrabando, né? Sim. E é engraçado que às vezes quando começa a chover num determinado lugar, dá a impressão que seguidas vezes começa a cair as chuvas lá. Então a gente conversa com esses proprietários e me dizem assim, mas para mim não houve problema nenhum de seca. Só que na verdade não é bem assim. Muitas vezes nós temos assim que ter um olhar mais amplo e percebermos que muitas vezes aquilo que aconteceu, se lá para mim está tudo bem, não é a realidade de todo mundo, sabe? Né? Então, de fato, tem algumas propriedades que acabam fazendo assim uma avaliação e dá a impressão que não houve seca nenhuma, né? Mas em si, no geral, tu percebe assim que, por exemplo, na lavoura de soja, houve uma perca de muito bem em torno de 60% da produção. E na lavoura de milho também, no mínimo, chega a 50%, mas ainda não se tem assim os dados assim já tirado da produção, né? Porque isso tu vai conseguir ter no final da safra, né? Mas nós chegamos assim, no mínimo, hoje se pode dizer tranquilamente que perdemos a metade da produção, Laura. Isso só nessas duas atividades, né? Sem contar as grandes dificuldades que tivemos com problemas de água, que secou fontes. E claro que hoje se tem muito assim, águas de poço artesiano, muitos água conduzida da Corsan nos lugares mais próximos da cidade. Mas isso é um outro ponto que nos preocupa muito no futuro, Laura, questão das águas. Porque nós vimos que muitos locais que o pessoal, então, não provém de um poço artesiano, enfim, precisou do auxílio para continuar a mandar água para os animais, enfim. Então, como a gente pode ver, sim, essa questão essa preocupação com o tempo, com a água também. Com a água. Aqui nos preocupa muito, Laura, a questão das as fontes nativas. As fontes nativas, tu percebe que hoje, daquilo que existia, digamos, há 20 anos atrás e hoje, dessas fontes hoje não existe mais 20%. A gente não tem bem essa estatística, né? Mas por aquilo que a gente percebe assim, não se tem mais 20%. E aqui houve um descuido muito grande por parte de todos nós. Que assim a gente vinha muito nesse modelo que nós vivemos aí, de que quem produz mais é considerado o melhor. Só que na realidade não é isso. Nós temos que cuidar daquilo que é essencial, Laura. E aí vira quase que um rolo compressor, né? Para tu ter hoje assim uma lavoura bonita, limpa, produzindo mais, o que se fez? Se afogou fontes, se drenou banhados, se fez aquela limpeza de árvores nativas, né? Então tudo isso hoje é um preço que a natureza nos cobra. Porque veja, automaticamente, quando nós vamos olhar assim para um banhado, que hoje quase não existe mais, por natureza esse banhado ele está aí por quê? Ele é uma reserva de umidade para a natureza. E nós, com aquela ganância de querer produzir mais e mais e mais, o que se fez? Se drenou esse banhado. E que, claro, quem que não sabe que lá naquele local é o melhor local para se produzir? Porque é assim, uma terra assim de mais umidade, uma terra mais fértil. Só que automaticamente, o que nós acabamos fazendo? Cavando a nossa própria cova. Então isso tudo nós temos que rever. Um outro detalhe que nós temos que cuidar muito, e assim eu provoco muito, já inclusive com a nova geração, que, por exemplo, a gente se preocupa muito com a questão de água, chuva, captação de água e assim por diante, que é importante. Claro. Não tem dúvida. Mas
E o sol que está se tornando assim insuportável, Laura. E isso também tem que existir uma preocupação, porque não foi à toa que temos aí aquele furo na camada de ozônio, né? E agora, às vezes eu brinco assim com a população, e quem que vai agora lá soldar um pedaço de sombrita, né, para tapar esse buraco? Claro, claro. Que foi um estrago feito por nós, de uma maneira ou de outra. Né? Então, tudo isso, nós temos agora que pagar essa conta ao longo das décadas. Que eu vejo assim, muitas pessoas, às vezes me dizem assim, inclusive em produção de estufa, Laura, né? Com a irrigação, tu planta a muda, mas automaticamente com aquele sol forte, ela, ao invés de vingar, parece que ela vai diminuindo. Porque você tem aquela manchinha, sabe? Que você irriga, que você molha através do gotejamento, mas é insuficiente. Porque, veja, durante a noite, inclusive, se percebia isso nas lavouras também, tanto de milho, de soja ou outros produtos, já não tinha mais orvalho. Isso é um detalhe interessante. A maioria se passava assim semanas e semanas sem, assim você chegava na madrugada e olhava na lavoura, não tinha um pingo de orvalho. Porque o orvalho também ajuda para um pouco de humanidade. Então tudo isso houve uma interferência na natureza que hoje nós temos que nos acostumarmos assim a nos adaptarmos a um novo trabalho, que isso até nem se sabe como é que vai ser feito. Porque a cada ano tu percebe que surgem assim coisas novas que nos dificultam para a produção. Nós automaticamente, muitas vezes nós brincávamos, né? Porque antigamente a gente só se preocupava quando que a gente entrava para fazer assim uma safra, quando começa o ano de produção, digamos assim, geralmente é o mês de setembro que começa assim o plantio oficial, né? Lavoura de milho, soja e outras produções, né? Então a gente se preocupava que, primeira coisa, mas você dá uma estiagem. Hoje tu se preocupa com a estiagem, a questão de cigarinhas, que também é gravíssimo, e a questão outra também que é do javalis. Sim. O javali é outro grande problema. Assim que a gente percebe muitos produtores que vêm e nos dizem assim, eu já não sei mais o que fazer, tenho lá uma boa área de terra, mas que não posso mais plantar, por exemplo, milho. Porque quando entrar aqueles bichos, gente, é um extravio que fazem, que praticamente te destrói toda a lavoura, né? Então veja, hoje, além de tudo isso, nós temos também a questão de, assim, os produtos que tu vai usar para fazer o plantio, que já fugiu do controle, que depois nós vamos entrar no assunto também, na questão do custo de produção, né? Então tudo isso nos preocupa muito, mas que não podemos fugir da realidade, porque o agricultor precisa produzir para ele ter sua renda. E o consumidor precisa para que tenha comida no prato, né, Laura? Mas com certeza. Então, talvez essa questão do êxodo rural esteja ligado a talvez muitas preocupações que as pessoas também estão enfrentando e passando dentro deste trabalho. Como a gente pode começar a ver, então, esse lado, seu Dirceu? Parabéns, em primeiro lugar, que tu percebeu exatamente onde é que eu queria chegar, né? Exatamente. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? E aí, na questão do êxodo rural, nós nos preocupamos muito e é evidente que nenhum pai, nenhuma mãe não vai querer que o seu filho vá estudar, né? Mas tu percebe hoje que acontece muito isso aqui. O pai e a mãe, ele faz assim das tripas ao coração para fazer com que o filho e a filha vá estudar. Mas automaticamente, Laura, depois de formado, ele acaba vendo, sabe, aquele outro mundo, né? E o que ele faz? Ele não retorna mais na propriedade, né? Ele acaba buscando um trabalho na cidade e acaba permanecendo por aqui. E aí o que se percebe? Cada vez mais a família vai ficando assim, o casal vai envelhecendo, e na medida que se termina essas forças, termina também a propriedade. E automaticamente o que acontece? Então os filhos, ou o próprio pai e a mãe ainda, aluga para alguém que já está na linha de produção, então é mais uma propriedade que deixa de produzir. E produzir como, tu poderia me perguntar? E aqui é um detalhe interessante, Laura, que se toca nesse assunto.
eu já tenho falado isso em outros momentos, que me lembra assim que num determinado lugar nesse nosso planeta, lá quase não tinha médicos, não tinha farmácias, não tinha laboratórios, não tinha hospitais, e no entanto, lá aquele povo tinha uma longevidade extraordinária. E aí um grupo de pesquisadores foram lá e fizeram essa pesquisa. Pô, mas não é estranho, Laura? Você não tem médico, não tem laboratório, não tem farmácia, não tem hospitais, e como é que aquele povo tinha essa longevidade toda? E após uma pesquisa de uma semana, perceberam que naquelas famílias, elas se alimentavam com mais de 60 espécies de alimentos produzidos naturalmente. E aí se descobriu que a diversidade, Laura, e isso todos nós sabemos, nós muitas vezes tapamos o olho, mas nós percebemos que a diversidade é o que faz que nós tenhamos mais saúde, né? E essa diversidade, ela é produzida através de quem? Através da agricultura familiar, porque é um trabalho mais manual, não é um trabalho assim com máquina. Hoje com máquina você tem os alimentos do quê? Da monocultura, né? Mas aquela diversidade é um trabalho mais manual. Claro. E isso quase está desaparecendo, Laura. E isso nos preocupa muito, porque é questão de saúde. É isso mesmo. E porque quando começa a se falar sobre isso, abre um leque para uma infinidade de questões que são realmente que nos preocupa. Quando a gente vê o lado de que talvez os pais passem por algumas situações que não querem ver os filhos passando, por dizer assim, poxa, a gente plantou e olha o que aconteceu esse ano. Pelo menos tu vai estudar, vai para um lugar que tu produz o ano inteiro, o que tu realmente vai te propor. Só que eu penso que, poxa, tu tem uma propriedade pronta, tu tem tudo pronto, né? Claro que eu não tive alguém que eu pudesse continuar um trabalho como Exatamente, esse, isso. né? Uhum. Então, para mim é fácil também falar e não me colocar na... Mas eu Exato. digo que talvez repensar e fazer com que essa gurizada queira estudar algo que possa implementar no seu local. Porque o estudo, ele vem e ele ajuda, ele aporta e faz com que a gente sofra menos. Quanto mais a gente estuda, menos sofrimento a gente tem na vida. Porque a gente pensa antes de fazer e é muito mais fácil de resolver as coisas quando a gente sabe que talvez seguindo por esse jeito ou fazendo aquele outro. Digo que eu penso em formações como uma administração, um engenheiro agrônomo, alguém, sabe, a gente pode entrar em várias questões que podem ser essenciais para continuar talvez de uma forma melhor, né? Então eu vejo que esse estímulo de estudar fora precisa. Exatamente. Precisa, porque vai fazer com que tudo se torne algo um pouco mais tranquilo. Mas levar o conhecimento para a propriedade e poder continuar isso, porque nós dependemos, então, eu vejo que quanto mais a gente tem, pelo amor de Deus, a gente precisa de dentistas, a gente precisa de arquitetos, a gente precisa de uma infinidade. Porém, às vezes sobra e falta em outras questões, né? Então, isso é tão verdade, Laura, e tu entrou num assunto assim interessante. Eu aqui até me arrisco citar o nome de uma pessoa que ela tem a sua pequena propriedade e que até eu acho que nós deveríamos fazer uma visita e a partir da próxima administração ela vai fazer parte da nossa diretoria, Laura. E ela é uma menina que estudou, eu acho que ela se formou em Pelotas, eu acho que foi. E ela voltou para a propriedade. É uma menina de 34 anos, 32, uma coisa assim, que é a Eliane Cumim, mora lá no Retiro. Precisa ver o que ela tem naquela propriedade dela, assim, tudo na linha de produção orgânica, que é um outro detalhe interessante de se destacar, né? com certeza. Né? E ela está fazendo aquilo lá com amor, contente. Tu vê que ela vive feliz com aquilo que ela faz. E ela me disse assim, perante aquilo que eu ganharia num trabalho, digamos, na cidade, e aqui, ela disse, aqui dá até aquela impressão que eu ganho um pouco menos, ela disse. Mas entre deslocamento, alimentação e assim por diante, eles botaram tudo na balança, hoje eu sobro mais aqui do que lá.
Mas né? é aí que a Além gente do mais, precisa ainda ela pensar. tem uma vantagem, ela disse que estou vivendo assim num lugar de silêncio, de sossego, onde o ar mais é puro e assim por diante. Então é isso que às vezes nos desperta e nos faz ver que existe sim ainda essa esperança de nós termos essa geração mais nova que de repente eles começam assim a enveredar para esse lado. Assim, Entender o sim, propósito. exatamente isto. Que dá sim para se fazer boa produção em áreas pequenas, assim causando menos agressão ao meio ambiente, inclusive, né? E isso é de fundamental importância nós irmos debatendo esse tipo de trabalho. Porque, veja bem, vive bem ela e toda a população ao seu redor. E isso é o que nos dá esperança, Laura. Mas com certeza, muito bem colocado. Seu Dirceu, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre todas essas questões dos trabalhadores do campo. Então fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118. Com Solange. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa segunda. Estamos falando sobre os trabalhadores do campo. Estou aqui com Dirceu Borsato, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Prata e Vista Alegre do Prata. Estamos falando sobre várias questões e também pontuando a importância desse serviço para todos nós. Eu digo que quem se propõe a continuar no campo, a realizar todo o trabalho que é super necessário, merece muito mais do que o nosso olhar, mas merece uma reflexão diária
eu digo talvez nós deveríamos parar e falar mais sobre. Porque quanto mais nós falamos sobre essas questões que não parece, mas isso vai refletir diretamente no nosso bolso, na nossa vivência diária aqui, convivência para quem mora na cidade quanto que para quem mora no interior. Então, nós precisamos esse olhar que é especial e muito mais promover esses debates que fazem com que pessoas que estejam no seu trabalho tenham esse reconhecimento e busquem formas para continuar aí, porque nós precisamos. Então, seu Dirceu, voltando para o nosso papo desta manhã, eu acho que é bem importante cada vez mais a gente frisar, sim, que a gente está falando sobre algumas questões, como a gente já falou sobre a estiagem, né? A gente falou sobre a questão também dos javalis, que parece uma coisa tão Banal, absurda, né? Exatamente. Imagina se não podem acabar com lavouras assim. Com lavouras inteiras. Então, Exatamente. aí que tá. Então, a gente sabe que existem várias situações que fazem com que essa vida no campo seja um pouquinho mais... tenha que ter um olhar diferente para quem está produzindo, para quem tem... O que eu vou fazer para evitar com que eles entrem na minha propriedade? Exatamente. O que eu vou fazer para que... né? Então, a gente sabe que... Mas como todo trabalho, porque me parece que a gente, num outro trabalho, que o pessoal comenta, mas num escritório, mas é limpinho, é tal coisa, mas... Será que essas pessoas, elas tomam quantos antidepressivos por dia, né? Por vezes. Então, aqui eu não estou dizendo que é todo mundo, eu não estou generalizando, mas muita gente passa por estresse violentos por outras questões. Então, a gente diz que cada um tem o seu peso, né? Não é só para quem trabalha no campo, não é só para quem trabalha num escritório fechadinho no ar-condicionado. Então, é muito importante a gente frisar que é bom a gente estar estimulando também, né, seu Dirceu, as pessoas a continuarem no campo. E aqui eu te diria, Laura, assim, um detalhe interessante, que isso acontecia muito lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, que diziam assim, eu posso fazer uma tradução em italiano? Com certeza. Depois, então, podemos traduzir em português. Eles diziam assim, migo piccaro che te via studiare, perché sino qua teresti bauco e teresti sempre pipuareto, né? E te gemia valor. Isto é, então eles diziam, eles preferiam mais que tu saísse estudar e que tu, lá na colônia, tu não era valorizado, tu sabe, era aquele tipo de pessoa, aquela classe sobrada da sociedade, né? Então as pessoas mais, os filhos vieram incutindo isso, que trabalhar lá na propriedade era assim ser aquela pessoa sobrada, sabe, aquela pessoa sem valor e assim por diante. Isso se incutiu muito na cabeça das pessoas. Só que hoje, Laura, justamente em cima que tu estava comentando há pouco, hoje se percebe que a pessoa do interior, ela tem mais valor, sim. Quase ela é assim vista de igual para igual com o professor, com o advogado, com o político e assim por diante, com o dentista e por aí afora. Eu não sei se tu me permite, eu vou fazer aqui assim uma pequena história que conta, que diz assim, um certo dia, queriam ver quem era mais importante. E aí começaram, né? E quem provocou essa história toda, então, teria sido o corpo, né? A cabeça. Queria ver quem era mais importante no corpo. E aí a cabeça, ela achou que mais importante é ela, porque isso tudo eu que penso. Aí veio os olhos e disseram, não, mas mais importante somos nós, porque somos nós que enxergamos. O que adianta tu pensar? Imagina quem veio em seguida, o intestino se achando-se mais importante. Aí todo mundo caiu de gozação em cima do intestino, porque, todo mundo achou que tu só tem aquilo lá dentro. Como é que tu vai te achar importante? Aí o intestino, ele se sentiu assim humilhado, e ele disse, bom, se vocês acharem que eu não sou importante, então a partir de agora eu não vou mais trabalhar e eu vou fazer greve, né? Aí todos acharam, sim, pode fazer greve, tu não tem importância nenhuma mesmo. E aí ele começou a fazer greve, né? Se passaram 2 dias, foi muito fácil. No 3º dia, começou a doer a cabeça. No 4º dia, começou a tremelicar os olhos.
No 5º dia, as pernas começaram a ficar bamba. E sempre piorando. E aí acharam por bem chamar de volta todo mundo, fazer mais uma assembleia e dar a palavra para o intestino. E dizer a ele que ele é o mais importante de todo mundo do corpo. Aí deram a palavra ao intestino no momento que fizeram essa assembleia. Aí o intestino lhe disse assim: olhem, eu quero que vocês me vejam que eu sou tão importante quanto vocês. Moral da história: quando alguém na sociedade deixa de fazer a sua parte, o sistema todo fica comprometido. Né? Então essa é uma história que eu vejo assim que ela deve ser levada em diante e pensada a nível de humanidade, sabe? Não existe aquela história de que essa ou aquela profissão é mais importante. Uma depende da outra, como é o nosso próprio corpo, né? E, seu Dirceu, quando que tu falas toda essa questão, é realmente o que a gente está tentando fazer aqui, a colocação em relação a dizer, a gente precisa de quem está no interior, a gente precisa de quem está na cidade, a gente precisa de todos os trabalhos, de todas as... mas nós precisamos, essa questão de, às vezes, supervalorizar a questão da cidade e fazer com que as pessoas realmente estejam saindo, isso que nos preocupa, porque não pode despencar esse lado, a gente precisa que todos os lados estejam, né, com o mesmo, eu diria, com a mesma valorização, com tudo, e talvez, quando o senhor faz a colocação que antigamente os pais diziam, não, vão estudar porque vocês vão ser mais valorizados, na realidade, com certeza, eles queriam o melhor para os seus filhos. Mas hoje, a gente pode ver muito diferente a questão do interior. Eu digo, gente, a gente passa e tem o pessoal lá naquelas cabines com ar-condicionado, né, com aquelas máquinas incríveis, né, que valem milhões, né? A gente vê o pessoal bem estruturado e muitas vezes... A gente ri porque o pessoal diz, mas não deu nada, mas tá com as 4x4 correndo pra cá e pra lá, né? Então eu digo, é bacana porque eu gosto de ver isso. Eu digo, eu quero ver mais isso, porque estimula, porque ninguém trabalha de graça. Evidente. A gente sabe que a gente quer um retorno, a gente sabe porque estamos aqui todo dia, ali, batendo cartão para quem, né, tá num lugar, ou no caso levantando cedo, para quem tem as vacas, para quem tem outras, né, outras fontes de renda. Então eu digo, a gente precisa sim entender que precisa valer a pena. Então, como a gente pode ver, seu Dirceu, para estimular as pessoas a verem que vale a pena? Que vale a pena. Aqui eu vou lançar um desafio, Laura. E esse desafio é preciso que ele seja levado em diante, tanto assim a nível de movimento sindical, a nível de Ministério da Agricultura, deputados, prefeitos, vereadores, secretários, em si, a coletividade. E o desafio é esse. A agricultura, assim, de latifúndio, dá para se perceber que ela está entrando muito em crise. E isso faz com que nós começamos a pensar de estruturar uma nova maneira de nós trabalharmos em pequenas propriedades que através disso nós vamos produzir produtos mais limpos, mais saudáveis para quem produz e para quem consome. E isso é bom assim para toda a coletividade. Porque eu devo assim me preocupar, Laura. O que adianta um grupo pequeno, umas famílias, terem tanto concentração de renda e outros terem que dividir misérias? Sim. Às vezes, eu faço comparações assim com companheiros nossos, gerentes de banco. Tu prefere mais, por exemplo, emprestar um dinheiro assim, através de um recurso de 1 milhão só para uma pessoa ou de 1 milhão distribuído para 10 pessoas? Né? Claro que te dá mais serviço emprestar 1 milhão para 10 pessoas do que 1 milhão para uma pessoa.
Mas veja, diante disso, o risco de perca também é menor. E outra coisa, tu está beneficiando mais a coletividade, né? Então, essa preocupação que eu venho tendo, assim, junto com a diretoria do sindicato, o movimento sindical, é de que nós começamos a ter que, assim, nos desafiar mais e nós fazer com que essa produção, ela volte a ser mais com mais pessoas, não com poucas pessoas, porque gera um problema social, né? E essa deve ser uma preocupação principalmente dos políticos. Nós temos aí agora, vai vir aí uma eleição, e aí eu tenho certeza que todos vão vir falar que vão melhorar a situação de vida de todo mundo. Mas lá na prática, na realidade, será que isso acontece? Não é mais um discurso para nos tomar o nosso voto? Então isso tudo nós temos que ter essa preocupação. Quem está mais preocupado em, assim, em incluir aqueles que estão mais excluídos, né? Não deixá-los lá sempre como massa de manobra. É isso que mais vem acontecendo no nosso dia a dia. Porque eu costumo dizer assim, lá pelas tantas, se cair um prédio, que bater no segundo, é mais fácil o primeiro e o segundo derrubar o terceiro. Então essa preocupação nós temos que ter, sabe? Porque eu vejo assim que ultimamente nós vivemos muito assim no mundo do individualismo. E por isso que eu contei aquela história de antes, Claro. né? Dos órgãos do corpo, né? Então acho que nós temos que pensar um pouco mais que um depende do outro. Não adianta eu viver lá muito, muito bem e ver o meu próximo que vive assim de misérias. E enquanto nós pensarmos assim, enquanto nós temos esse mundo assim de egoísmo, de ganância, nós não vamos poder ter esperança de sossego e de paz. Então, é muito importante, seu Dirceu, pontuar essas questões, porque isso faz com que a gente olhe diferente para cada situação que acontece. E sim, como a gente fala, é bonito ver alguém indo muito bem, é muito bom ver, mas a gente quer que o pessoal inteiro esteja satisfeito com as suas propriedades e tudo, para que a gente possa continuar contando com a sua produção. E eles também possam elevar a sua renda, estar num patamar um pouco melhor de vida, que daí faz com que realmente se deixe algo mais tranquilo para a família. É isso, seu Dirceu. Temos ainda Claro, espaço? não, temos sim. Sabe, nós fizemos assim uma organização entre nós, sindicato, Emater, a prefeitura e as 3 cooperativas de crédito, Sicredi, o Sicobi e a Cressol. Então nós fizemos a homenagem ao Dia da Mulher. E nós fizemos de uma forma assim um pouco diferente esse ano. Como ainda a gente tinha um certo receio assim de aglomerar pessoas e tal, nós passamos em todas as comunidades. E aí nós fizemos 5 equipes. E não vou aqui dizer de que forma que a gente fez, né? Porque a gente vai se alongar muito, mas assim, o resultado foi maravilhoso. E no momento que nós fizemos a avaliação, uma das pessoas que estava lá, ela destacou o seguinte, que era justamente aquilo que nós falamos no início do programa, Laura. Ela disse, mas só que eu pude ver que assim, em todos os lugares que a gente chegava, era assim, quase tudo um público de pessoas muito de idade, pessoas jovens não tinha. E aí então foi o motivo de a gente levar em diante essa discussão, digo, de fato, isso é verdade. É que nós devemos, digo, olhar mais para isso, nos desafiarmos mais, que aí é que está a ferida da sociedade, né? Por exemplo, podemos já começar por nós, sindicato. Como é que tu vai pensar que tu vai levar em diante o sindicato, o movimento sindical, se cada vez você tem menos agricultores na agricultura familiar? Se cada vez diminui, cada pouco está fechando uma propriedade. Tu vai me dizer, sim, mas produção tem a mesma coisa, sim, mas é um que produz. E cada pouco 1 ou 2 que desaparece. Né? Então, como é que você vai ter perspectiva de futuro no sindicato? Perspectiva de futuro, por exemplo, na Emater. Trabalhar para quem se não tem mais agricultores? Né? Em cima disso, ainda no interior, Laura, tu percebe, e isso é uma preocupação que daí a igreja deve ter,
que cada vez mais você percebe assim, comunidades que tinham 20 famílias, 25, hoje já se está lá com 10, 8 e assim por diante. É assim, candidata a fechar a comunidade. Né? Então, essa preocupação ela tem que começar a chegar assim na cabeça das pessoas e pensarmos o que é que podemos fazer para repovoar de novo esse lugar. E aquilo que tu dizia bem antes, será que esse modelo se sustenta, Laura? Em todo mundo, desculpe usar esse termo, em todo mundo, virmos para os grandes centros, e desculpe usar esse termo, mas vivermos aqui tudo amontoadinho que nem formiga. Eu acho que isso não é qualidade de vida, né? Eu vejo por mim, eu não sei se tu sabe, eu tinha assumido a Secretaria da Agricultura tempos atrás, né? Fiquei 4 anos e 7 meses na Secretaria. Agora já se passaram 4 anos no sindicato e estamos indo para o 2º mandato. E aí muitas pessoas me dizem assim, mas com todo esse tempo, né? Por que você ficou se deslocando do interior, vindo para cá, são 8 quilômetros mais de caminho? Por que você não veio morar na cidade? Não, eu digo, para mim, onde que eu estou morando é um paraíso. Né? Quando que eu posso ir para casa de noite lá com a família, naquele silêncio. Eu costumo dizer assim, lá na zona da mata, sabe? Né? Lá é aquele ar mais puro, aquele sossego. Então enquanto eu tenho condições para fazer isso, eu sempre vou querer morar no interior. Tá certo. Né? Lá é um lugar assim também onde que você pode, para quem trabalha com o público, se sabe que é mais estressante, né? Mas ao chegar em casa, você poder ir lá, caminhar, fazer um trabalho, quem sabe pegar uma roçadeira, ir roçar, fazer algo assim, uma ferramenta, fazer um trabalho em algum lugar, isso é como uma válvula de escape. Faz com que você se desestresse e você evite de tomar certos medicamentos para poder dormir, né? Acho que nós devemos, assim, dar graças a Deus que ainda existem esses recursos, né? Existem os recursos, claro. Exatamente. Estão à Mas disposição. quando você pode dormir de forma natural, a vida é bem melhor, né, Laura? Com certeza. Muito bem, seu Dirceu. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Lembrando que esse programa está uma delícia para quem, né, se importa com um assunto como eu aqui estou aproveitando demais esse assunto. Convido para que continuem, porque agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna aqui com o seu Dirceu Borsato falando sobre os trabalhadores do campo. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia.
será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda. Loja Audácia e Brava em Veranópolis. Point Espaço Diva em Nova Prata. Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reserva de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118 com Solange. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta segunda. Estou aqui com o Dirceu Borsato, presidente dos trabalhadores rurais, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Prata e de Vista Alegre do Prata. E o nosso papo tá para lá de especial aqui, até a gente entra no intervalo, continua falando. É algo que chama muito atenção para nós, podermos parar e falar um pouquinho sobre a vida no campo, a vida rural, a questão de continuar, para quem tem raízes aí, que firmem elas, continuem, né, no campo, porque, além de tudo, é necessidade geral da população para que vocês continuem, e o que a gente quer é que mais se deem bem fazendo o que fazem, né? Então, para isso, e vamos voltar para esse papo. Então, seu Dirceu, vamos continuar com essa... A gente teria muito que se falar. A gente fala sobre a preocupação da saúde, quando a gente fala também sobre continuar produzindo, questão de orgânicos, ou mesmo ter diversidade para que possamos consumir, né? Mas a gente também precisa entender um pouquinho do custo da produção também, de quando o pessoal chega e... Porque, quem sabe, a gente não pode fazer o trabalho inverso. Alguém se sinta chamado a ir para o interior, né? E abraçar esse trabalho, abraçar essa fonte, que a fonte do alimento, meu Deus, isso nunca vai ter fim. A gente só precisa produzir mais e mais. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, a gente já falou sobre alguns probleminhas que podem ocorrer durante. A gente fala sobre a questão da importância de continuar, porque a gente sabe que existem formas de vencer dentro desse trabalho. Exato. E a gente tem a questão também, então, para a gente entender um pouquinho da questão de custos de uma produção, de como funciona, né? Porque também é um item bem bacana de estarmos conversando. Isso. Veja bem que o nosso espaço já está sendo muito curto, né? Uhum. Nós teríamos que, né, ficarmos a tarde toda aqui para debatermos um pouco daquilo que se faz necessário, né? Verdade. Mas se nós formos assim olhar na questão de custo de produção, a alta dos insumos que a gente teve, Entendido. tu vai pegar assim, por exemplo, hoje um saco de adubo de uma fórmula assim 5,30,15, ele está no mínimo em torno de R$270. A ureia também está num preço semelhante. Aí tu pega assim os custos elevados de óleo diesel, de lubrificante, a manutenção das máquinas, as peças assim foi uma loucura. Tu pega assim a questão dos defensivos, tratamentos. E aí, se tu vai começar a pensar no perigo, assim ter medo de enfrentarmos essas dificuldades como que citávamos há pouco, muitos já me dizem assim, acho que não vou plantar o ano que vem. Isso é triste de ouvir isso, né? Então, entendendo isso, e eu imagino que o senhor vai chegar lá, é a questão da luta para que se torne algo, comece a fazer valer a pena fazer tudo isso. Exatamente. Né? Então, em cima disso é que eu lanço muito esse desafio para a população de nós começarmos a fazer produção em áreas menores, sermos autossuficientes em áreas menores. E certamente vamos ser mais felizes. Não é que cada dia, se percebe, hoje é olho nu, que cada vez mais
um vai tomando a propriedade do vizinho, e sempre mais, e sempre mais. Isso não tem dúvida que o modelo não vai comportar, né? O sistema não aguenta, né? Porque o problema social vai ser gravíssimo, né? Então, se nós começarmos lentamente, cada um... Claro que muitas vezes não se tem apoio, Laura, dos nossos administradores, né? Por causa que ficam presos a um modelo econômico que está aí, que faz com que só vale quem produz mais e assim por diante, né? Então, muitas vezes nós temos que juntar segmentos nossos da sociedade e começarmos a mostrar um trabalho diferente e que é possível ser feito e que vai dar certo, né? Porque se sabe que aquilo que vai encarecer lá no campo é levado para o prato do consumidor, né? Então, por isso que a gente tem toda essa preocupação. Eu não me preocupo mais, assim, sabe, só com o agricultor, que é o nosso público. Mas eu me preocupo com toda a população. Mas, claro. Né? E isso é uma cadeia, né, com todo mundo. Então, isso aqui é que faz com que nós devamos pensar coletivamente esse trabalho diferente. Que muitas vezes se dizem assim, se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta, né? Isso é comum, todo mundo sabe, né? Então, tudo isso é que nós, juntamente com o nosso movimento sindical, já estamos pensando e nos preocupando, sabe? Porque se nós deixarmos, assim, nas mãos de... Desculpa usar esse termo, Laura. Nas mãos de muitas pessoas que são só teóricas, acham que é aquele mundo que simplesmente dá para produzir tudo através de um piscar de olho, num apertar de botão e assim por diante. Muitas pessoas já me dizem assim, Laura, mas o futuro vai ser assim, tu vai se alimentar com uma cápsula, de meio-dia, de noite, de manhã. Eu não discuto isso, mas eu não vejo futuro num pensar assim, viu? E nutrientes com essa cápsula? Exatamente. Eles precisam ser extraídos de outro lugar. Exatamente. Então é muita concentração em assim muito pouca coisa. E aí para nós nos adaptarmos a isso, o que dizíamos antes? Aquele povo lá que tinha longevidade, voltando atrás, era por causa do quê? Por causa da alimentação, da diversidade. Então nós não podemos perder aqueles costumes que vinha de lá, de antigamente, e que se tinha saúde. Porque a saúde é uma coisa assim que a gente vai cultivando no dia a dia. Quando nós olhamos que nós temos problema de saúde, aí nós podemos fazer essa comparação, Laura. Se tu vai olhar um pedreiro, quando ele está assim, querendo partir uma pedra, e ele deu 99 marteladas, e na martelada de número 100 a pedra partiu. Não foi a martelada de número 100 que partiu a pedra, né? Foi um pouquinho de todas as outras 99. Então isso tudo nós temos assim que levar em consideração na nossa vida. E muitas vezes nós vamos assim para salas de aula, e que aqui também é um outro desafio que tem que ser levado em consideração. Eu acho assim que conhecimento tem que ser ampliado um pouco mais, viu? Não é simplesmente passar assim conhecimentos de livros, tem que passar conhecimento da natureza também. E que isso é de fundamental importância. Mas com certeza, com certeza. Seu Dirceu Borsato, nós estamos se encaminhando para o final desse programa, então eu não posso deixar de questionar sobre o que mais a gente pode pontuar que não podemos esquecer, porque a gente sabe que teríamos o dia inteiro para continuar falando. Exatamente. Né? Assuntos não nos faltam para falar sobre a importância do trabalho, né, do homem do campo. E o que mais a gente pode pontuar que não podemos deixar aqui de estar falando? Olha, o que mais nós podemos assim pontuar é que ainda me faz ter esperança, como aquilo lá que eu te falei lá no início. Por exemplo, dessa menina que inclusive faz parte agora da nova diretoria do sindicato, uma menina que saiu, que estudou, se formou, e ela está voltando lá numa pequena propriedade, produzindo alimentos, que é para o seu sustento
e que aquilo que sobra, como a gente costuma dizer, é levado para o consumo da cidade. Então eu percebo assim que há essa esperança de que as pessoas, essa geração mais nova, comece sim a pensar que é uma vida melhor viver lá no interior, de que viver lá no interior não precisa mais se preocupar de ver-se assim como pessoa sobrada da sociedade, de pessoas de menos valor. Muito pelo contrário. Graças a Deus, hoje já não se tem mais essa ideia. Exato. Na verdade, e a gente precisa só tirar dos antigos que ainda podem estar falando isso. Exatamente. Porque hoje a gente sabe que valor por valor todos temos, cada um com as suas especialidades, com as suas, né? Então isso a gente não pode nem estar, eu digo, é tão triste ouvir que isso era assim colocado, né, incutido na cabeça dos mais. Então, assim, eu vejo assim que nós não podemos mais continuar com essa ideia de pensar que bom vai ser só se avançarmos mais, né? Bom vai ser se hoje eu estou num plantio assim com 200 hectares, eu já tenho que partir para 300. Bom é aquilo que se eu tenho, digamos, 50 mil frangos alojados, eu tenho que partir para 100. Bom é aquilo que... Isso aqui é desafio. Eu sei que muita gente vai querer me cortar o pescoço por falar isso. Isso é provocar a sociedade a pensar. Bom é que se eu tinha assim alojado, digamos, 1.000 porcos, partir para 2.000 e assim por diante. Claro que para uma minoria talvez isso venha a ser bom. Mas eu sempre bato nisso aqui que muitas vezes alguém poderá me achar chato. E o problema social que nós vamos criar. É isso que nós temos que cuidar, porque só poderemos viver felizes quando todo mundo possa estar feliz. Senão não adianta a gente pensar assim pensando assim como a gente costuma dizer, só para o meu umbigo. Quando que eu estou bem, o resto que se lasque, é o que está na cabeça de muita gente. E esse pensamento tem que voltar à tona na cabeça da sociedade. Bom é quando todo mundo vive de uma situação melhor, né? É aquela velha história. Não adianta eu assim pensar lá na minha comunidade, digamos. 3, 4, 5 famílias estão vivendo bem. Aí tu vai olhar para aquilo lá, Laura. Que bonito de olhar. E o restante da população, para onde é que foi encurralada? Então tem que olhar muitas vezes que tudo o que brilha não é ouro. Com certeza. Com certeza. Seu Dirceu, muito bem colocado todos os assuntos que aqui a gente abordou hoje. É rico poder falar sobre assuntos como esse e bater na tecla. É essencial, é preciso. E cada vez mais, para quem também, eu digo, a gente fala muito sobre a saída das pessoas do interior, mas por que talvez não a volta ou por que talvez não tentar a vida no interior? Então a gente pode sim ter pessoas que abracem e digam, esse serviço é essencial, é necessário e eu vou me dar muito bem fazendo isso. Então eu acredito que é isso que precise estar ressoando para que as pessoas possam entender a importância desta vida no interior. Eu devo pensar sempre assim, que o problema teu deve ser também meu, né? E hoje se vê muitas vezes, provocando um pouco agora a sociedade, né? Que muitas vezes, independente da crença ou da religião de cada um, eu estou indo, digamos, a um templo fazer uma oração, e que isso é bom, né? Pelo amor de Deus. Mas e lá na prática? Será que eu sou mesmo um defensor de Jesus Cristo? Ou será que no fundo eu uso algo assim para mostrar que eu sou de Jesus Cristo, mas a minha prática ela não seja mais de Pilatos, de Herodes e de Caifás? Tenho que ter essa preocupação, sabe? Porque senão, caso contrário, a gente acaba sendo aquele santinho do pau oco, né? Sabe que tem uma história muito bonita que passa na Bíblia que diz assim, que 2 pessoas estavam indo a fazer a sua oração, né, independente da crença. E aí um deles, aquele mais considerado cristão, digamos, né, ele passou por uma pessoa que estava abandonada e que precisava de auxílio.
Mas ele disse, eu não posso porque o horário já está muito adiantado e eu preciso ir para a igreja. E deixou a pessoa lá abandonada. No entanto, passou uma outra pessoa que não tinha prática religiosa nenhuma. E ela, ao ver isso aí, o que ela fez? Ela recolheu a pessoa, levou até um pronto atendimento, deixou até um dinheirinho para ajudar a pagar e assim por diante. E aí vem a pergunta, de qual dos dois Jesus Cristo gostou mais? Né? Então essa preocupação eu devo sempre ter. Né? Cuidado que não seja assim, aquela pessoa que veste uma roupagem, mas por dentro é outra, né? Então isso tem que se preocupar muito. Com certeza, muito bem, muito bem. Então, seu Dirceu, agradeço muito ao papo, ao conhecimento de hoje de manhã. Eu digo boa noite para quem nos acompanha hoje às 22h45, né? Quem não conseguiu acompanhar todo o conteúdo agora, pode aproveitar depois ou a partir de amanhã, quando estiver postado em nosso YouTube. Eu gostaria de agradecê-lo, deixar aqui um espaço para que o senhor também faça suas considerações finais para o programa de hoje. Então, já terminou o espaço? Sim, Que pena, sim. Laura. É isso aí. Isso aí. Mas então a gente gostaria muito assim de agradecer por este espaço e dizer que se acharem por bem, se a gente foi assim legal em alguma coisa, que a gente possa ser mais produtivo, a gente pode se disponibilizar a vir mais vezes, que é de fundamental importância também para nós, colocarmos aquilo que a gente pensa e junto assim dialogar, né? Eu sempre digo, Laura, que a pessoa quando ela assume algum trabalho assim público, a alma principal que ela deve ter é o diálogo. Ouvir quem você gosta e quem você não gosta. Porque muitas vezes você pode até extrair algo de bom, mais bom daquelas pessoas que você não gosta, talvez. Né? Então isso, eu vejo assim que a principal arma é o diálogo. Ouvir todo mundo. Né? Tá certo. E como assim consideração final, como mensagem final, eu diria assim, essa é muito uma prática que eu gosto muito de usar, sabe? Eu não sou aquela pessoa letrada, porque o meu grau de escolaridade é 5ª série, Laura, né? Mas eu digo assim, que a nossa maneira de trabalhar, ela vem dessa maneira. Comece fazendo o necessário. Depois, você entra no necessário. E aí, quando você menos espera, estará fazendo o impossível. É isso aí. Obrigado pelo espaço, obrigado aos nossos queridos telespectadores e esperamos voltar numa outra oportunidade, né, Laura? Muito obrigada e com certeza voltará, seu Dirceu. Mais papo como esse a gente vai precisar ter, sim. E mandar depois desse conteúdo, poder disparar para as pessoas que trabalham com isso, que queiram também uma motivação, queiram buscar coisas novas e também, né, sabendo que o senhor está à disposição para que possa dar um auxílio para quem precisa. Exatamente. Muito obrigada. E agradecendo ao seu Dirceu, agradeço a você que está em casa, convido para que continue na programação da Conecta e amanhã eu volto com mais um Algo a Mais aqui para você. Até mais.